Aleluia, a paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos dar início a esse culto aqui abençoado, o encontro ao qual o Senhor preparou para nós nessa noite, e nós cremos no seu agir, no seu poder, no seu mover. Estamos nessa segunda terça-feira falando a respeito de fé, amém? Quantos aqui receberam na primeira através do testemunho do irmão Luiz? E hoje teremos aqui também alguém muito especial trazendo a palavra de Deus, fazendo menção dessa palavra, onde o tema destas duas terças-feiras foi proposto: a fé produz testemunho. Você crê nisso? Você crê que a tua fé tem produzido testemunhos, milagres que você tem vivido? Aleluia, aquilo que o Senhor tem realizado na sua vida e através da sua vida, aleluia, como testemunho para outras vidas. O mundo, ele tem que olhar para nós, queridos, e perceber essa grandeza. Ele tem que olhar para nós e ver o rosto do Senhor resplandecendo no rosto da igreja. Amém? A igreja do Senhor, ela precisa caminhar dentro deste propósito, desta verdade, de anunciar as boas novas, de anunciar o amor de Deus através também dos testemunhos, porque o Senhor, ele se manifesta através das boas obras, das dádivas que ele realiza em nós, amém? E nós vamos fazer a leitura inicial que está em Hebreus 11:6, que vai dizer assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Você crê nisso? Você precisa ter fé, você precisa acreditar no Deus que te escolheu, que te separou, que te levantou para viver a plenitude dEle. Acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador. Tudo que você tem vivido, tem passado, tudo aquilo que você tem experimentado, creia que você não está vivendo tudo isso sozinho. Creia que a boa mão do Senhor está te conduzindo em todo o tempo, em toda a caminhada, te sustentando, te fazendo ali perceber os cuidados dEle em todas as áreas da sua vida, fazendo com que você perceba que você verdadeiramente não está só. E é por isso que você precisa ter fé. Você precisa acreditar que a boa mão do Senhor é por você. Trabalha em seu favor. Aleluia, te sustenta, te traz abrigo, te traz fortaleza no momento da angústia, no momento da dor. Te traz alegria no momento em que você precisa ser animado, que você precisa aí ser reavivado. Creia que o Espírito Santo de Deus vai fazer uma grande obra nessa noite. Vamos dar início aqui ao período de adoração, de louvor. Então abra mesmo o teu coração, se entregue inteiramente a esse Deus, porque Ele já está aqui. Ele venceu em vida, Ele venceu a morte. Ele não está mais na cruz, nem no túmulo. Ele está aqui, queridos. E você precisa acreditar. Você precisa confiar. Você precisa entregar verdadeiramente o teu caminho ao Senhor, confiar nele, crendo que Ele o mais fará, amém? Erga as tuas mãos e comece a exaltar esse Deus aí. Erga as tuas mãos e comece a glorificar a esse Deus na beleza da sua santidade. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por esse privilégio, Senhor. Por esse privilégio, ó Pai, ao qual o Senhor nos concede nesta noite de estarmos aqui reunidos em um só corpo, ó Pai.
Deus querido, Deus santo, fortalecendo a nossa fé, Deus, em Ti, na Tua palavra, Senhor. Deus querido, toma para Ti, ó Pai querido, este culto é Teu, é para Ti todas as coisas, Senhor. Te rendemos graças, louvores. Deus querido, muito obrigada por Teu agir em nós. Muito obrigada porque o Senhor nos sustentou durante todo esse dia. E agora nós estamos aqui, ó Pai querido, para Te render graças, ó Pai, por todo o agir em nossas vidas durante esse tempo, ó Pai. Deus querido, receba todo o louvor e toda adoração nessa noite. Trabalha no meio do Teu povo, Senhor. O povo é Teu, a igreja é Tua, Pai. Somos povo exclusivos do Senhor. Deus querido, que o Senhor venha agir. Pai, toma aqueles que estão na recepção, aqueles que estão operando na mesa de som. Pai querido, ministro de louvor nessa noite, todos que estão aqui, ó Pai, para ser usados como instrumentos vivos em Tuas mãos. Pai querido, usa também poderosamente, com ousadia e intrepidez, o Teu filho, o pastor Júlio, que vai estar, Pai, trazendo a Sua palavra. Paizinho querido, nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, ó Deus. E se porventura há algo em nós que não Te agrada, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos conceder mais uma oportunidade de andarmos sobre a Tua palavra, Senhor, e praticarmos, ó Deus querido, Deus santo. Paizinho, fica conosco, Espírito Santo, toma o primeiro lugar, o altar é Teu. Pai, muito obrigada porque estamos aqui, ó Deus, mais uma noite para bendizer o Teu santo nome e Te exaltarmos mediante todas as maravilhas que o Senhor tem realizado em nosso meio. Em nome de Jesus te agradecemos. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Que você possa nessa noite adorar ao Senhor. Feche os teus olhos, irmãos, nesse momento. Esqueça tudo aquilo que tem te atormentado, te atrapalhado de sentir a presença do Senhor nesse dia. E fale com o Senhor, adore ao Senhor nesse momento. Esse é um momento de adoração, de louvor, em que você vai falar para Ele tudo o que você sente, todo o amor que você sente, que está no teu coração, você vai falar para o Senhor agora. Vem saltando sobre
Mais uma vez, Yeshua. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti. Se faça presente, Senhor, em nosso meio. Nós clamamos, Senhor, a Ti nessa noite. Nós buscamos, Senhor, a Tua face nessa noite aqui neste lugar, para que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, tocar em cada um de nós. Tocar, Senhor, em cada um de nós. Nós clamamos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor, na Tua casa. Senhor, toca no reverendo Roberto Barnabé. Toca, Senhor, no irmão Carlão, no pastor Carlão. Toca, Senhor, na irmã Lúcia. E nas outras pessoas também que estão doentes, e agora não me vem à memória o nome, mas toca, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que haja cura neste lugar, Senhor. Que haja manifestação, Senhor, do Teu poder neste lugar. Que nós possamos sair daqui, Senhor, nessa noite cheios, Senhor, da Tua presença. Cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo. Com a nossa fé, Senhor, renovada, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Reaviva, Senhor, o Teu povo neste lugar. Corta, Senhor, todo laço. Corta, Senhor, todo laço de enfermidade, ó Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, a Ti nessa noite. Se faça, Senhor, presente em nosso meio. Aleluia, nós entregamos as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, o Teu Espírito Santo neste lugar, para nos encher, Senhor, nos encher da Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Continue adorando ao Senhor, irmãos. Continue adorando ao Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas
Esperando, vem, vamos dançar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Aleluia. Aleluia. Aplauda mais uma vez aí, querido. Nós vamos entrar agora no momento de intercessão. Queria convidar aqui o pastor Humberto. Pastor Humberto, labareda de fogo. Hoje aquele que tem olhos como chamas de fogo está aqui, amém? Você crê nisso? E Ele está te contemplando nessa noite, queridos. O altar está aberto, é noite de abrir a casa, mas essa casa é o teu coração, é a tua vida. É noite de se entregar por inteiro, de se colocar por inteiro, querido. Aleluia, porque não há nada que fique oculto aos olhos desse Deus. Ele tem contemplado as tuas necessidades, Ele tem contemplado as tuas adversidades, Ele tem contemplado o momento ao qual você se coloca lá dentro daquele quarto trancado. Ele tem contemplado a tua vida quando você deita o travesseiro e as suas lágrimas descem. Aquele que tem olhos como chama de fogo, Ele está contemplando, queridos. Aleluia, e hoje à noite você abrir a casa. Não insista mais em ficar com essa casa fechada. Trancafiada, se renda a este amor nessa noite. Essa noite é noite de oportunidade, é noite de encontro, é noite de abrir a porta do teu coração, da tua vida, da tua história, e deixar que o Rei da Glória faça parte dela, querido. Permita-se ser amado, permita-se ser exclusivo. O Senhor tem te chamado para viver grandes coisas. O ano ainda não findou, esse ano foi colocado como ano de grandes conquistas. Você quer conquistar grandes coisas? Aleluia, então se entregue, se renda a Ele, querido. Aleluias. O Espírito Santo de Deus está sobre este lugar. Você crê nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor. Ele está trabalhando através da música, da oração que já foi feita também. Mais uma vez, estamos colocando diante do altar do Senhor. E eu tenho certeza que a presença dEle, nessa noite, ela vai fazer algo tremendo naquilo que nós estamos clamando, naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Nós já colocamos as vidas, os nomes, você já sabe. Mas eu queria que você também colocasse a mão no seu coração e colocasse agora diante do Senhor a tua causa, aquilo que você está pedindo ao Senhor. Queria que você agora movesse o teu coração naquilo que o Senhor nessa noite Ele quer fazer e aquilo que você está pedindo. Eu tenho certeza que o Senhor tem ouvido a tua oração. A tua oração não é em vão. Ela não vai ficar aqui debaixo desse teto. Ela vai chegar ao trono da graça do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você está orando pelo seu vizinho, pela sua família. Eu tenho certeza que você está orando por aquele que está enfermo. Como nós colocamos agora há pouco, o pastor desta casa, ele já está se recuperando. O Senhor já está trabalhando. A irmã Lúcia também já está trabalhando. Já está no altar do Senhor. Daqui a pouco ela está aqui. Daqui a pouco ela vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Também coloca a vida do seu João, que está passando pelo momento. Mas o Senhor vai trazer de volta a esta casa e vai glorificar o nome do Senhor. A tua oração tem poder nesse lugar. Quando você levanta a tua oração na sua casa, em todos os momentos da tua vida, o Senhor trabalha de forma especial. Ele cura, irmãos.
A tua oração tem poder de Deus sobre a tua vida. Você não está servindo a um Deus de Baal, mas um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que fez no passado e faz no presente. Então é momento de você não ficar com teus lábios fechados. Se você quiser orar junto, vamos orar. Se você quiser vir até o altar receber a oração, eu vou pedir os pastores que estão aqui para colocar a mão sobre a tua cabeça. Você não veio nesse altar em vão, não é à toa aqui. Você não precisa de vir aqui à toa, você precisa de algo. Então eu peço os pastores que venham até aqui e coloquem a mão sobre a vida deles, que nós vamos colocar diante do altar do Senhor. Nós vamos colocar essa igreja diante do altar do Senhor. E algo vai acontecer nas nossas vidas. O Senhor tem prometido coisas grandes na sua vida, na sua casa. A sua casa é casa de bênção, é casa de oração, é casa onde sai a unção de Deus. Os teus filhos serão abençoados, a tua família será abençoada, a tua vida espiritual será abençoada. Nada pode deter a sua vida, porque existe um Deus que peleja pela tua vida, e todo mal, toda seta, tudo aquilo que vinha ao contrário sobre a tua casa, sobre a tua vida, enfermidade que não é de Deus, vão sair em nome de Jesus. Vão sair, porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Há um preço na cruz do Calvário, há um preço pela tua vida, pela minha vida. Então nessa noite, comece a clamar ao Senhor, comece a expulsar as coisas ruins da tua vida. Dá um chute agora e fale: Senhor, eu não posso viver dessa forma. Eu não posso viver assim, Senhor. Renova a minha vida, renova, Senhor. Tira de mim aquilo que não provém de Ti. Tira da minha casa, tira da minha família. Em nome de Jesus nós clamamos pela Tua vida, irmãos. A unção de Deus sobre este lugar. A unção de Deus sobre a tua vida aí, meu irmão. A unção, se você estiver desanimado, é momento de você se levantar e dizer: eu não posso viver dessa forma. Eu não posso viver assim. Eu não posso viver sentado. Eu não posso viver desanimado. Eu preciso de ressuscitar. Eu preciso de beber este vinho. Eu preciso de receber essa unção sobre a minha vida. E Ele tem a unção sobre a tua vida. Ele tem unção, irmãos. Você não pode viver dessa forma, pensando que nada vai acontecer. O Senhor tem o melhor para ti. O Senhor tem o melhor dentro da sua casa. Senhor, nós colocamos diante do teu altar, ó meu Deus, as vidas que estão aqui, Senhor. Ó Deus, eles estão aqui porque, Senhor, eles sentiram no seu coração de vir até o altar, Senhor, se colocar diante de Ti e pedir, Senhor, algo sobre a Tua vida. Meu Deus, eu não conheço a vida deles, eu não conheço a vida de ninguém aqui, Senhor, mas Tu pode agora, Senhor, entrar na vida dos Teus servos, ó Deus, e Pai, tirar aquilo que está ao contrário, aquilo que está fazendo mal, vai sair em nome de Jesus e vai entrar uma nova vida. Você precisa de uma nova vida com Deus. Você precisa acreditar que nos teus lábios tem unção de Deus. Na tua boca sai a palavra de Deus. E quando sair coisas boas vão acontecer. Quando você profetiza coisas boas, o Senhor atende a tua oração. Quando você profetiza coisas ruins acontecem. Mas aquele que está na presença do Senhor, quando recebe a unção de Deus,
As coisas ruins não penetram sobre a sua vida. As coisas ruins não podem viver no seu coração. Porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você tem forças, se você tem ânimo, fala: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Profetiza isso na tua vida: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Recebe de Deus, escolhido do Senhor. Sejam curados, sejam abençoados, sejam libertos das palavras, dos pensamentos, sejam libertos de todo o mal sobre a vida de vocês. A casa de vocês possa estar coberta pelas mãos poderosas do Senhor. Aonde, Pai, o teu servo pastor está, Senhor, o teu servo está deitado naquele leito. Visita o teu servo nessa noite. Meu Deus, tu é o Deus da cura, Senhor. Todo mal, talvez, Senhor, os médicos vão ficar enganados. Não vão entender, Senhor, o milagre da oração. O milagre, Senhor, que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu coloco a vida do teu servo diante do teu altar. Que todo mal, toda imundícia que tiver, Senhor, aquilo que não provém de ti, toda doença, saia em nome de Jesus. E ele seja curado. Toma a vida da irmã Lúcia, Senhor, a tua serva, Senhor. Ela vai cantar o hino da vitória neste lugar. Ela vai cantar o hino da vitória. Outras pessoas que estão enfermas, nós não se lembramos do nome, mas sejam curados em nome de Jesus. Se você crê, diga: em nome de Jesus. Fale bem forte: em nome de Jesus. Receba a unção de Deus. Receba, 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 receba a unção de Deus. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita glória! Esse é o Labareda de Fogo. Se assente, se acomode, sente dando glória a Deus. Vamos para os anúncios. Noite maravilhosa, né? É tão bom estarmos na presença do Senhor, desfrutarmos desse poder. E nós já estamos vendo os sinais, amém? Já estamos vendo os sinais. A fé, ela produz testemunhos. Aleluia, pode saltar aí, ó, dia 19, um dia muito esperado, muito especial, que eu creio que o Senhor já preparou para nós, e também o Ministério de Intercessão dessa casa está preparando uma linda festa de ação de graças ao Senhor por mais um ano de aniversário. São 22 anos, né, Janaína? 27? 22 anos, amém? Você pode aplaudir o Senhor, porque Deus tem sustentado o ministério de oração dessa casa, aleluia, e nós estamos com grandes expectativas, lançamos todas as nossas expectativas no Senhor, amém? Para essa grande noite. E também dia 26 de novembro, às 19h30, o culto também de aniversário do Ministério das Mulheres, tá? Ministério Mude, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, você já marca aí na sua agenda, vão ser 2 semanas de muita alegria, de festa, para a honra e glória do nosso Senhor, amém? Pode passar. Também no dia 28 de novembro, quinta-feira, a última quinta-feira desse mês, teremos um todo especial aí chamado Retro, como já foi dito aqui, onde canções antigas que marcaram história, que lembram o tempo da nossa conversão. Eu tenho um louvor aqui especial que foi do meu tempo de conversão. Eu creio que cada um de vocês tem um louvor aí que fala ao coração de vocês. Então venha estar nessa noite aqui com os jovens, cultuando e se alegrando na presença de Deus, amém? Programação semanal na entrada da igreja, vai ficar agora lá marcado? Aí, programação semanal na entrada da igreja. Tá vendo? Não sei.
Mas amém. Isso aí mais para frente, então a gente vai esclarecendo. Olha, Janaína pediu aqui para falar para a igreja que aquele que quiser sentir o desejo de estar aqui nessa noite com uma roupa bem bonita, verde, tá? Porque vai ser, me parece que a cor do tema da festa, né, Jana? Tá bom? Então, os homens que tiverem aí os seus blusões verdinhos, uma gravatinha, as mulheres também, uma blusinha, um vestidinho verde, tá? Para a gente estar aqui florescendo, né, pastora Regina, aqui esse ambiente, né? Com verde, que significa muitas coisas especiais. Acabou, meus irmãos, o anúncio? Acabou? E acabou. Então, o momento da oferta, chamar aqui o vasão, aqui o vaso de Deus, a nossa irmã Ana. A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu gostaria de pedir que a igreja abrisse a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Amém? Vamos falar sobre os dízimos e as ofertas. Aleluia. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, nem dá com alegria. É um versículo muito conhecido, mas o que a gente entende? A gente entende que a forma como você vai ofertar ao Senhor, ela é tão importante ou até mais do que aquilo que você vai ofertar. Porque a sua motivação, ela vai determinar o que vai dentro do seu coração, né? E Deus, a gente sabe que Deus ele não está se importando com valores, mas Ele se importa com aquilo que o seu coração está disposto a doar. Então, você oferta, você tem ofertado, ou você tem devolvido o seu dízimo com tristeza, saiba que o Senhor está esperando que você faça isso com liberalidade. Você não pode estar triste, você não pode estar temeroso, pensando no amanhã. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. E nós sabemos que o Senhor, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Então, nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer ou vestir, né? Porque o Senhor, em todo tempo, tem provido nas nossas vidas. Você tem dado como forma de troca, esperando que dando, você vai receber mais de Deus? Eu te digo que o Senhor espera que você dê sem se preocupar em receber, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel em todos os seus caminhos, e quando nós andamos em fidelidade com o Senhor, Ele só pode responder com bênçãos e vitórias sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos ter um coração liberal para doar ao Senhor, né? Para ofertar na casa de Deus. Nós sabemos que a igreja, que o templo, né? Ele precisa de manutenção, ele precisa ser cuidado, e esse dinheiro não vai cair do céu. Deus não vai falar assim, ó, pega aí, né, no final do mês. Não, é a igreja que mantém. Nós somos um corpo e somos muito abençoados pelo Senhor, e por isso nós abençoamos essa casa. Como a pastora Regina sempre costuma dizer, Deus, Ele não precisa do teu dinheiro, mas Ele não abre mão de ser honrado também nessa área. Essa palavra eu tomo no meu coração. Toda vez que ela vem aqui, ela vai falar. Ela vai falar. E é verdade, irmãos. Então, que nós possamos entregar ao Senhor o nosso dízimo e nossas ofertas nessa noite. Eu peço à igreja que feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça nessa noite, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estar na Tua casa, adorando, bendizendo o Teu nome. Já louvamos ao Senhor, já oramos, já intercedemos. E agora, Senhor, nós vamos Te cultuar, Te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, contemplar o coração de cada um nessa noite. Que o Senhor possa receber, Senhor Jesus, desde aquela moedinha, Pai, até aquele valor, aquela importância um pouco mais alta. Nós sabemos que para o Senhor não existe diferença. A diferença está na motivação com que a entrega é feita. E eu peço que o Senhor, da mesma forma, abençoe a cada um. Aquele que está, Senhor Jesus, precisando que uma porta se abra. Aquele que está necessitando, Senhor Jesus, de uma providência do Senhor. Que nessa noite ele possa crer que o Deus de toda providência está nesse lugar. E que você não vai sair daqui
sem receber a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. É a oração que eu te faço nessa noite, Senhor, cada vez mais grata a Ti por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora vamos para o momento da palavra. Eu queria chamar aqui a pastora Regina, que todo mundo trabalha. Vai orar pelo pregador dessa noite, amém? Você possa se colocar de pé nesse momento, estender as suas mãos que abençoa, para que a gente esteja aqui orando, entregando a mão do Senhor, servo dele. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estenda a sua mão para cá. Nós vamos receber dos céus nessa noite através do pastor Júlio. Querido Deus e amado Pai, nesta noite colocamos a vida do teu servo nas tuas mãos. Deus, nós somos canal de bênção quando usados pelo teu Santo Espírito para outra pessoa. Que nessa noite o Senhor possa transbordar, iluminar a palavra, meu Deus, dar ao teu servo aquilo que vem do teu coração para o nosso coração. Nós te pedimos, usa-o poderosamente, segundo a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Você pode se assentar. A fé que produz testemunho. Eu fiquei meditando à tarde sobre fé. O que é fé? São coisas que a gente nem imagina que pode acontecer. Coisas que a gente percebe que está perto, mas a gente não pode tocar. Fé é uma coisa que a gente quer algo, mas existe para nós o impossível. Mas através da nossa fé, o impossível se torna possível. E em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1 e 2 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. E eu fiquei pensando, os antigos obtiveram bons testemunhos, porque eu já estou com 61 anos, já sou antigo, então eu tenho alguns testemunhos. Eu não gostaria de pregar, eu gostaria de relatar alguns testemunhos que as pessoas às vezes acham que, não, o pastor, o irmão, aquele que está na igreja há 20, 30 anos, vive muito bem, tem nada a dizer que seja ruim. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, o inimigo trabalha 35 horas por dia. Se você tem 24 horas, ele trabalha 35, porque ele tem que estar à frente de tudo para que ele tente te derrubar, tente eliminar a sua fé. Porque a sua fé você não pode ver. As coisas estão lá na frente, você quer receber, obter aquilo e não vê. Na verdade, você não tem aquela, não consegue tocar. E eu coloquei aqui assim, eu enumerei algumas coisas que eu trago para a minha vida em relação à fé, que nós temos que ser submisso. Submisso ao irmão também. Nós temos que entender que através dos nossos irmãos, nós alcançamos bênçãos. E às vezes nós somos pessoas tão altivas, pessoas que acham que tudo eu posso porque eu sou pastor, eu sou doutor, e acha que é outro pequenininho, não pode fazer nada, não pode te dar nada. Mas a fé é aquelas coisas que você não vê, e é naquelas pessoas que você não acredita, é aquelas coisas que você pode entender que Deus não vai trabalhar ali. Você entende isso, que Deus não vai trabalhar naquilo, Deus não vai nos dar essa vitória através daquela vida, daquela pessoa, daquele fato, daquela situação. Mas a gente tem que ser submisso, primeiramente a Deus. Quando nós colocamos as nossas causas na mão do Senhor, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Porque nós somos submissos a Deus. Há alguns anos, eu vou contar alguns testemunhos assim, né, no período que eu vou estar falando aqui. Porque eu só posso contar o que eu vivo.
Eu só posso contar o que eu sei e o que eu passei. Alguns anos atrás, eu já sou da Igreja Nazarena há 25, 26 anos, nem sei mais. E um dia eu fui pregar lá numa igreja lá na Chatuba. Uma igreja pequena. Uma igreja que a gente olhava assim, pô, não tem nada de atrativo. A gente que tem uma igreja mais bonitinha, tem um ar-condicionado. Então, um lugar bem simples mesmo. E Deus me deu uma palavra naquele dia. E falou assim para mim naquele dia: você tem que servir a mim na presença de Barnabé. E eu falei, não entendi. Você não tem que olhar para o homem, o que o homem faz e o que o homem deixa de fazer. Você tem que olhar tão somente para mim. Seja submisso a mim, porque eu vou fazer grandes coisas com você. Isso já tem muitos anos. E eu nunca mais esqueci essa palavra que Deus me deu. Ser submisso ao irmão, ser submisso à irmã. A gente não é nada nem ninguém diante do nosso Deus. Nosso Deus é tão poderoso, é tão fiel, como nós cantamos aqui, né? Porque a verdade dele sobressai sobre todas as coisas. Porque nós somos tão dependentes de Deus. Nós somos pessoas que podemos estar bonzinho agora. E daqui a 5 minutos aparecem tantos problemas na nossa vida física, no nosso corpo, que a gente fica pensando assim, meu Deus, eu sou tão poderoso, como é que pode acontecer isso comigo? Eu não tive a oportunidade de ainda falar com o pastor e de ver o pastor, mas eu tive a oportunidade de ver a irmã Lúcia no hospital. Uma pessoa tranquila, uma pessoa bacana. Quando eu olhei para ela assim, falei, Senhor, essa pessoa é o que eu conheço. Ela está tão desfigurada no dia que eu vi, que eu falei, Senhor, ela ontem mesmo estava tão bem lá na igreja. Ontem mesmo a gente vimos ela lá passando aquele jeitinho dela, né, de andar, de falar. E Deus falou assim, eu sou o Deus que tiro e dou a vida. Aí os médicos falaram assim, não tem mais jeito. Mas a nossa fé, através da nossa fé, através da igreja do Senhor, nós vamos contar o hino da vitória, porque ela já está se recuperando. Já saiu não saiu da UTI, mas ainda está, os médicos já deram muitas esperanças. As filhas dela toda hora falam que hoje falou com ela, hoje ela já sorriu, hoje ela já teve alguma coisa. É porque a gente tem fé. Quando a gente olha para a pessoa assim, quando eu olhei para ela assim, Senhor, eu falei, mas eu tenho fé que ela vai voltar. Porque o Senhor é um Deus que faz o milagre acontecer. E nós conversamos esse dia, existem situações e situações, que há um tempo atrás, já tem 8 anos também, e a minha neta tinha um plano de saúde que tinha 4 meses de plano. E ela teve um problema e teria que fazer um exame que custava R$150 mil. E o meu ex-genro chegou lá em casa e falou, tio, isso é uma coisa que vai marcando a gente. São testemunhos através da nossa fé que vai marcando. E ele falou, o senhor tem disposição de vender um rins? Eu falei, mas por que isso? É porque a Rafa tem que fazer um exame que custa R$150 mil. Tenho certeza, olha só, a fé é uma coisa que a gente não tem certeza, a gente espera, mas não tem certeza. Eu tenho certeza que o plano não cobre, lógico, 4 meses de plano. E eu falei assim, ó, eu tenho um Deus que assinou já esse cheque aí para pagar essa conta. E nem vou lá no plano, você vai, porque a fé tem que colocar em prática. Se você não colocar em prática, ela não vai aparecer, não vai, né, renascer. E ele voltou para casa, ó, tem 15 dias para ele dar a resposta. Tá bom. E eu confiando, não vi, porque um plano de 4, 5 meses não vai pagar R$150 mil. E com 5 dias o plano ligou. Liberou o plano e nós fomos fazer o exame lá no centro da cidade.
com 4 meses de plano. Olha como é que a fé faz. Olha como é que Deus trabalha através da sua fé. E ele falou assim, pastor, eu não acredito que eles vão liberar. Eu falei, mas Deus já assinou. E quando ele já assinou, não tem quem tire essa assinatura. Não tem quem apague. Não tem que possa negar essa assinatura de Deus. E ela fez o exame, isso aí passou. Mas existe um momento de nós sermos submissos a Deus. Eu me coloquei na disposição, Senhor, eu sei que os homens não vão deixar. Eu sei que o plano não vai autorizar, mas Tu é um Deus que autoriza. Tu é um Deus que faz o milagre acontecer. E o médico que atendeu a minha neta naquela época, ele era um dos grandões lá da Unimed. Ele falou assim, e meu genro falou, você não vai passar, eu falei, mas eu quero que ela faça esse exame. Deus coloca pessoas no lugar certo, na hora certa. Esse dia nós estávamos conversando, eu e a pastora Regina, sobre esse assunto, sobre a pastora Regina, se você sentar com ela, ela tem cada testemunho que a gente fica, meu Deus, que Deus é esse? E você também tem esse testemunho, só que você não conta para ninguém. Sabe que você não fala para ninguém da grandeza do Deus que tu serve. Às vezes a gente conta porque ganhamos um carro novo, comprei um carro novo. Todo mundo está vendo, não é fácil, né? Você trabalha, você conquista, você pode ter. Mas você ser curado de uma enfermidade da alma, porque do corpo tem remédio, mas da alma só Deus pode curar. E quando você é submissa a Deus e aos irmãos, ser solícito a cada irmão, porque às vezes a gente é tão ignorante com o próximo, a gente não entende a dor do próximo, a gente não se coloca na posição do próximo. Isso é ser, né, submisso a Deus. Porque quando a gente agrada ao nosso irmão, que é filho de Deus, nós estamos agradando o próprio Deus. E a segunda fase eu coloquei aqui, quando a gente tem, na luta, a gente tem que perseverar com a nossa fé. Porque quando nós estamos na luta, o que acontece? A fé começa a se esfriar, né? Hoje eu não vou para a igreja. Hoje, para que eu vou orar? Se Deus já sabe que Ele sabe o que eu quero. Para que eu vou conversar com o irmão, se Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, já sabe o que eu quero? Mas se você não lutar contra você mesmo, porque na verdade você tem que lutar contra você, para que o inimigo seja derrotado, na tua vida você tem que lutar contra você, porque você tem que se levantar, você tem que sobreviver àquela luta, aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, porque tem dia que a gente está tão angustiado, não sei se é só o que acontece comigo, tá? Que às vezes você vai dormir bem, feliz, acorda com aquela angústia, aquela dor na alma, né? Porque nem é dor no corpo, é uma dor na alma, coisa que você não entende, mas é uma luta espiritual que você vive, que você está vivendo, lutando contra você mesmo. O inimigo só pode tocar em você quando você abre as brechas para ele fazer. Ah, pastor, tem seta, tem tudo, ela voa de dia, né? Mas o Senhor é aquele que corta a flecha, ele corta o arco, ele faz isso, ele é Deus, ele é poderoso. Gente, eu tenho muitas coisas para contar. Algumas pessoas que trabalham comigo já sabem algumas histórias, né? Que a gente velho tem história, né? Pessoas de idade têm história, tem testemunhos a contar. Gente, por que Deus colocou 2 semanas de testemunho? Para contar de testemunho. Hoje não seria eu que teria que estar aqui, era o pastor Roberto. E eu falei assim, poxa, eu liguei para todos os pastores da igreja, ninguém podia pregar hoje. Ninguém poderia vir. Ninguém queria vir. Eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu não queria estar lá na frente, não queria. Eu lutei contra o que eu quero, para Deus ser exaltado. Porque é Ele que tem que ser exaltado. E através da luta que nós estamos vivendo, Deus está vendo a nossa fé. Tem dia que a gente tem que buscar lá dentro da gaveta, lá no finalzinho, esse pouquinho de fé eu vou levar. Para mim passar o dia de hoje. Para viver o dia de hoje. E às vezes a gente vai lá no armário, pega aquela última gotinha do óleo da unção e coloca sobre a nossa vida. Porque quando nós estamos na unção de Deus, o inimigo olha desse jeito assim, ó,
aquele ali não tem jeito. Eu já fiz de tudo e não consigo derrubar. Eu não consigo colocar ele para baixo. Às vezes a gente está aborrecido, chateado, mas já nunca perdemos a nossa fé. Porque a fé pode ser pequenininha mesmo. Às vezes a gente não tem fé nenhuma. Num dia a gente está, hoje não tem jeito. Hoje eu quero morrer, porque minha fé acabou. E aí você escuta um louvor, escuta alguém falar alguma coisa, e às vezes olhando para o irmão, para o problema do irmão, nós já estamos, Senhor, meu problema não é nada diante disso que esse irmão está passando. Então a gente tem que ser solícito a essa pessoa, a gente tem que buscar isso. E Deus fala que nas lutas nós temos que buscar muito e muito mais a nossa fé. Porque através das lutas nós vamos perdendo energia. Quanto mais a gente luta, mais energia nós gastamos. E a energia espiritual é tremenda. Ela é renovada quando você busca. Quando você deixa Deus trabalhar. Quando você deixa Deus falar sobre a sua vida. A gente que mora sozinho, às vezes a gente acorda pela madrugada e fala, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me colocou nessa condição? Não é, né? Às vezes uma pessoa está no hospital, está com algum problema qualquer. Porque Deus me permitiu passar por isso. Eu já passei pelo vale da sombra da morte. Já quase morri uma vez. Fiquei muito, muito mal. E Deus falou assim, você tem que experimentar algumas coisas dessa vida para ver que eu sou Deus. Vou contar mais um testemunho. Eu falo da minha família porque eu vivi minha família, eu vivo minha família. E minha filha, quem conhece, já morreu, a Pâmela. Eu até falei isso para a Regina esses dias, falei assim, quando Deus... Eu estava fazendo um trabalho aqui na igreja. Quem não sabe, eu já fui quase... Lá eu era macumbeiro, trabalhava com os demônios. Eu sempre falava, não, fui doutrinado na igreja, fui doutrinado pelos demônios, por isso que eu sou certinho. Não é por isso que eu sou certinho, mas eu obedeço porque sei de onde que Deus me tirou, sei de onde que Deus me arrancou de verdade, porque eu servi aqueles demônios com tanto fervor. Todas as obrigações, tudo aquilo que eu tinha que fazer, de 15 em 15 dias eu tinha que estar lá no terreiro, eu tinha que chegar, começava às 3 horas da tarde, mas 6 horas da manhã já tinha que estar lá. Hoje a gente fala assim para a gente, os obreiros, as pessoas. Por exemplo, vou ver o jogo, depois eu vou. Ah, não, vou esperar mais um pouquinho, dá tempo. Tá? Eu sou chato, tá? Eu sou meio complicado e eu gosto de chegar cedo, eu gosto de cumprir as minhas obrigações diante do Senhor. Porque Ele nunca deixa de cumprir as obrigações que Ele tem conosco. E quando eu perdi a minha filha, eu já sabia que ela ia partir. E quando eu levei ela para o hospital, e nesse dia eu preguei aqui na igreja, e eu nunca mais preguei sobre Jonas, né? Nunca mais, eu não gosto de ler o livro de Jonas, porque naquele dia eu preguei sobre Jonas, e Deus falou que ia levar alguém, né? Ia preparar, e se o inimigo possível fosse, ia colocar no coração daquele pai ou daquela mãe, que ele não era Deus na vida dele. E minha filha, naquele mesmo dia, morreu. E naquele mesmo dia que a médica chamou pai, é a pior coisa que você pode ouvir de um outro ser humano, de um médico. Pai, eu fiz de tudo e não consegui salvar a sua filha. Eu falei, e eu encostei na parede. O inimigo na minha moda, ele vem no ouvido e fala assim, ó, fui eu que levei. Foi eu que fiz, você está se metendo comigo, porque ele faz isso, tá? Quem não tem intimidade com Deus, assim, dessa forma, que vê lá do outro lado, ele faz. E na mesma hora o Espírito Santo falou assim, eu sou Deus, que dou e tiro a vida. Você entender que você levou, naquele momento, o Espírito Santo refrigerou a minha alma. Eu entendi que Deus tinha prometido, cumpriu a etapa que ela tinha que cumprir na terra, porque através da vida dela nós conquistamos muitas coisas, porque ela tinha uma fé assim,
inabalável. Quem conhecia ela, era uma fé tremenda. E no dia que ela morreu, no dia que ela enterrou, Deus falou assim, até hoje foi com vocês. Hoje ela está comigo. E até o dia de hoje eu não tenho aquela dor de ter perdido, porque na verdade ganhamos ela para Jesus. E aí é a fé que não pode ser abalada através até da perda de um filho, de um ente querido. A gente acha que você perder, acabou. Deus não é mais Deus na minha vida. Deus, para que eu vou servir a Deus? Porque se Ele me tirou o que eu mais amava. E Ele foi tremendo naquela época. E até hoje Ele é. Tem dia que eu estou brigando com Deus, eu brigo forte mesmo. Eu falei, hoje Deus vai me fulminar. E é o dia que Ele para, vem cá, senta aqui no colo do papai e vamos conversar. Deus faz assim contigo. Através da tua fé, Ele faz assim contigo. Ele senta contigo e conversa. E explica, porque Ele não tem obrigação de explicar nada. Mas Ele te explica por causa de que você está vivendo tudo aquilo. Como você tem que passar por aquilo. Qual o testemunho que você vai alcançar daquilo. E através da perseverança, que é mais um ato de fé. Porque tem hora que dá vontade de sentar e chorar, né? Chorar e só chorar, cara, chega. E Deus falou, chorou tudo que tinha que chorar, agora levanta. Persevera, porque a perseverança motiva a tua fé. Você cresce através da perseverança, porque a fé é tudo isso. Nós estamos aqui porque nós perseveramos contra nós mesmos, às vezes. Porque tem dia que não dá vontade de levantar da cama mesmo, não tem? Tem dia que você fala assim, hoje eu vou ficar aqui mesmo. Eu sou assim, às vezes eu quero ficar aqui na cama, daqui a pouco a cama começa a me cuspir, me morder, me beliscar, eu tenho que levantar. Porque eu tenho compromisso não com o homem, eu tenho compromisso com Deus. Raras são as vezes que eu chego atrasado na igreja. Raras são as vezes. Tem dia que eu falo assim, hoje eu não vou mesmo, só de malcriação. Vou ficar aqui descansando um pouquinho. Mas aquilo me incomoda tão grandemente, porque o que Deus, que você pede a Deus, Ele nunca deixa de fazer na hora certa, no tempo certo. A gente não faz, como a irmã falou aqui, a gente não dá a Deus como um troca, a gente devolve o que é dele, pede o que é nosso, conversa com Ele, porque o Deus que a gente serve é desse jeito. É mais simples do que você possa imaginar que Deus é. Ele fala através de uma criança, de um irmão. Às vezes a gente está tão chateado e recebe um telefonema de alguém que aquilo faz a gente mudar a nossa história. Passei por um processo, já graças a Deus acabou, e eu falei, Senhor, agora eu estou lixo, chega, acabou, não tem mais jeito, eu não quero mais. Eu estava vindo para a igreja tipo uma múmia, aquela todo enfaixado, vou só por ir. E um dia Deus colocou uma pessoa, que todo mundo sabe, né? Naquele dia Deus mudou a minha história de verdade. E eu falei, Senhor, Tu és Deus mesmo, como é que eu posso não te servir? Como é que eu posso não estar na Tua presença? Como eu posso não fazer a Tua vontade? Ser submisso a Ti, adorar a Ti, tão somente a Ti, querer estar na Tua presença, amar o meu próximo, porque isso aí, para Deus, tem uma importância tão grandiosa. E às vezes a gente fala assim, poxa, o irmão é tão assim. Nós estamos falando de nós mesmos, porque nós somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Quando nós não gostamos do Carlinho, não gostamos de Deus. Quando nós não gostamos da Regina, não gostamos de Deus. O Ramon, não gostamos de Deus. Então, por que você está fazendo dentro da igreja, se você não vai ser salvo? Se você não gosta de estar... Eu tive um momento também muito interessante, que eu tinha uma irmã aqui na igreja, que a gente tinha um problema sério, sem ter briga nenhuma, sem ter nada, sem ter conversa, só que tinha um problema. Algumas pessoas conhecem, sabem quem é. E um dia eu sonhei com essa irmã. Já viu aquele desenho que tem um céu, que tem um anjo assim, aí vai as pessoas chegando, o anjo vai vendo ali, e eu vi a irmã entrar.
E a gente se coloca como poderoso. Não, eu vou entrar mole. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Para mim, estou dentro já. E quando eu cheguei, o anjo olhou assim, teu nome não está aqui não. Eu falei, mas por que meu nome está aí? Aí já comecei a brigar com o anjo. Isso é no sonho, tá? Comecei a brigar com o anjo. E o anjo falou assim, está vendo aquela pessoa que entrou aqui? O que tem? Você não conseguiu aturar ela durante um período na terra, como é que você vai aturar ela eternamente? E eu falei, meu Deus. No dia seguinte, cheguei aqui, irmão, você me perdoa, eu não fiz nada, você não me fez nada, mas a gente tem esse problema, você me perdoa, que eu quero viver a eternidade contigo. E Deus, ele... É coisa besteira, que não tinha nenhum problema, mas eu tinha isso no meu coração, eu tinha que me esvaziar disso. E Deus me alertou, porque Deus, nada que acontece debaixo do céu, né, aqui na terra, se Deus antes não fale. Se Deus antes não comunique. De uma forma ou de outra. Só se você às vezes está tão desligado que você não entende Deus falando. Não entende que Deus quer falar com você. Às vezes é um gesto de um irmão. Às vezes é uma palavra que o irmão fala. E aí você tem que estar ligadinho mesmo. O que é que Deus quer falar com isso? E aí a gente fala que através da fé nós alcançaríamos muitos testemunhos. Através da fé, nós conquistaríamos muitas coisas, voaríamos bem alto, né? Como águia. Mas nada disso terá valor se você não tiver amor no seu coração. O amor é a coisa primordial para alcançar a vida eterna. Porque sem amor, como eu falei aqui, como é que eu não posso amar o irmão aqui na terra durante o período? Como é que eu vou amar o irmão eternamente? Como eu vou fazer isso? Gente, quando a gente começa a falar aqui, a gente começa a lembrar um monte de coisa e fala assim, eu também tenho que tirar isso aqui, eu tenho que ver aquilo ali, isso aqui está meio desconcertado, eu tenho que chegar lá e tirar um pozinho disso aqui, porque tem um pouco de poeira. Não é não? Deus, ele é assim. Ele quer falar comigo, com você. E agora eu vou falar a fé no ministério. É a coisa mais difícil que você tem para ter fé, é no ministério. Porque o ministério, quando você lança a tua vida... Eu estava conversando à tarde com uma pessoa, com um rapaz, falando sobre ministério, falando sobre vida em Cristo, falar sobre vida ministerial. E aí eu estava conversando algumas coisas com ele, e ele falou assim, é verdade, pastor, a gente tem que se lançar, e deixar Deus trabalhar. Porque o ministério é arduoso, muito complicado. Se você não tem ministério, procure ter, porque é ruim. Não é bom, porque é cansativo. Eu estava tarde em casa, estava estudando um pouquinho, recebi um telefonema, faz isso para mim, faço. Na minha hora eu larguei tudo. Isso é ministério, isso é amor. Não pela pessoa, mas pela obra. Eu canso a Regina tem isso também, né? Canso de madrugada, eu não consigo desligar meu telefone. Ligam para mim de madrugada, pastor. Quantas vezes de madrugada já saí de casa, de algumas das pessoas assim, pastor, chega lá só, Deus te abençoe, mas voltar para casa, mas, poxa, não podia falar pelo telefone, não. Ela queria ali naquela hora, sabe por quê? Deus testando a sua fé através do seu ministério. Eu amo fazer a obra de Deus. Eu não preciso, eu nem quero ficar em evidência. Eu quero que Deus seja evidência em mim. As pessoas têm que olhar para mim e olhar em mim o Deus que eu sirvo. Eu moro há um ano e pouquinho aqui na rua. Eu passo todo dia, bom dia, bom dia, bom dia. No outro dia me chamaram uma pessoa que eu conheço, falou assim, quem é aquele pastor? Que a gente sabe que ele é pastor, ele tem toda a atitude de pastor, mas a gente nem sabe o nome dele. Aí falaram, agora, bom dia, pastor Júlio, eu já estou conhecido aqui na Joaquim Máximo Soares. Sabe por causa de quê? Porque você tem que transmitir o amor de Deus. Eu falo com preto, com branco, com verde, amarelo, criança, velho, homem. Para mim não tem distinção, porque Deus não tem distinção de raça, de sexo, de nada. Porque Deus é amor. Deus, ele quer isso de nós. O ministério requer o amor. Eu tenho alguns relatos, assim, da igreja em geral.
de que as pessoas, não vou não, porque hoje eu tenho que fazer uma corrida do Uber. Aconteceu isso na EBF. Eu falei, tudo bem, vai lá. Sem problema, você não pode tirar 1 hora para o Senhor, você fazer 10 horas no Uber? Não, porque não dá, tá bom. A pessoa ficou doente, não fez nem meia hora no Uber. Não é porque Deus castigou o que Deus fez, não. É porque Deus mostrou que Ele pode fazer infinitamente mais. Quando você perde 1 minuto para Deus, Deus te dá um dia inteiro de bênção. Hoje eu não faço tantos gabinetes, hoje eu não faço tantas visitas, mas eu pegava pessoas de manhã até de noite, conversando, falando, explicando. Hoje nós queremos ministérios e não sabemos o que é ministério. Nós queremos, abrimos, eu quero, eu faço. Mas quando vê a peleja, corre. Não é mole não. E além de quando você faz, aquelas pessoas que não fazem, querem te julgar porque você fez. Sempre vai ver o erro. Sempre vai ver aquilo que você fez de ruim, não o que é bom. Tem uma menina aqui da igreja há muitos anos também, isso é um testemunho forte. Eu não me esqueço o nome dela, também nem podia falar. Ela era líder do Ministério de Teatro. Isso a gente deve lembrar, era lá no GV. E ela fazia peças assim maravilhosas. E eu sempre falava, e nesse dia ela não passou o que ia acontecer na peça. Quem foi da GV sabe o que aconteceu. E essa menina, ela fez uma peça de um centro de macumba em cima do altar. Ela caracterizou tudo do jeito que era uma sessão espírita. E é engraçado que antes de começar o culto, eu falei assim, você vai fazer 99%, mas se você fizer 1% errado, acabou os 99%. Mas aí a pessoa não falou nada, eu falei, tudo bem. E aconteceu isso. Até o dia de hoje. Aí, quantos anos que a gente saiu da GV? Até o dia de hoje ela nunca mais voltou para a igreja. Porque os 99% que ela fez não valeu de nada, por causa de um erro. A gente sempre julga o erro, mas não julga o que já foi feito de certo. A gente tem que julgar, não julgar não, a gente tem que entender o certo e abençoar aquela pessoa que fez errado e chamar e cuidar. Sempre cuidar. Eu conheço muita gente da igreja do Nazareno. Eu não saio dessa igreja local. Mas todo mundo me conhece um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque muita gente que saiu daqui, eu cuidei, orei com ela, tenho o meu zap, eu falo com eles. Porque nós somos assim, eu sou desse jeito, tá? Pastor, você ligou? Não, teve o batismo, eu liguei já para os batizados. A igreja tem que fazer isso, você tem que fazer, não sou eu só não, tá? Não é porque eu batizei, você tem, vou ligar para a irmã, parabéns, não pude falar com ela aqui na igreja, mas eu vou ligar para ela. Me liga, porque parece que eu tenho como é que é? Catálogo, né, telefônica, todo mundo liga, você tem telefone de fulano, tem telefone de ciclano? Às vezes eu tenho, no meu celular, e eu ligo, eu amo fazer isso, porque o amor é o primordial para nós alcançarmos a Deus. Porque sem amor, nada funcionará. Nada é tão importante para Deus como o amor. Tanto que Ele deu o seu único filho, por amor a cada um de nós, para morrer na cruz, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Foi por amor. Então, o que Ele requer de nós, para nós termos testemunhos, nós temos que ter fé e principalmente o amor. Porque através do amor a gente conquista muito espaço, muito mesmo. Às vezes você não tem nada, mas se você tem um amor e tem um amigo, está bem pra caramba. Você está muito bem na fita, porque Deus, Ele quer isso. Ele quer que você ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Às vezes a gente não se ama, né? Às vezes as pessoas não se amam, não podem amar o próximo. A fé é tão pequena
mesmo que for do tamanho de um grão de mostarda, Deus está ali. Antes mesmo de você pensar, Deus já sabe. Ele quer que você fale com Ele. Hoje eu já escutei falar, poxa, tem que fazer jejum. Tem que fazer jejum, não é para emagrecer, não, é porque é jejum espiritual mesmo, tá? Deus, ele pede uma intimidade diferente. Você não faz, amém. Mas se você faz, glória a Deus. Se você tem intimidade com Deus, glória a Jesus. Se você não tem, busque a intimidade com Deus, porque Ele fala contigo. Ele não fala só com o pastor, Ele não fala só com os obreiros, não só fala com os irmãos de ministério, Ele fala com todos nós. Isso para encerrar. Eu estava um dia aqui na igreja há muitos anos, tudo já aconteceu há muitos anos, né? Porque eu já sou bem velho, né? Então, aconteceu alguns anos atrás, eu estava aqui tão aborrecido na igreja, para você ver que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Chateado, eu saí aqui na época, ainda na Mirandela, era tudo aquelas barraquinhas velhas, lembra, que já velho, muito tempo mesmo. E naquele dia eu passei meio chateado, um mendigo bêbado, deitado no chão assim, ele segura na minha calça, eu olhei assim, pô, ainda mais isso agora, né? E aquele homem foi usado por Deus poderosamente para a minha vida. E a gente não dá valor àquele que a gente acha que não tem valor. Mas para Deus, Ele usa até aqueles que a gente acha que não vai falar nada contigo. E aquele homem falou naquele dia, que eu falei assim, caramba, eu tenho que voltar para trás e fazer tudo aquilo que Deus falou. Porque se fosse um crente, porque tu é crente, mas era um mendigo bêbado. Então como é que Deus vai usar um mendigo bêbado? Gente, eu tenho história, tá? Um dia a gente vai contar a história boa. Quem está com Cristo tem história. Quem tem fé tem testemunho. Quem tem amor tem amigos. Quem tem perseverança receberá o galardão lá no céu. Se você perseverar, a eternidade é sua. Já está registrada. Deus já registrou. Eu entendo que quando nós aceitamos a Cristo como o Senhor das nossas vidas, nós recebemos uma tatuagem espiritual que o inimigo pode ver, às vezes o homem não vê, mas aquela marca é de Deus na tua vida. Aonde você vai, ela vai brilhar para as pessoas. Ela vai mostrar. Às vezes a gente até quer brigar, às vezes no supermercado, não quer, com aquelas caixas chatas, que ficam com amor, e aí Deus fala assim, você não pode, você é crente. Tem que amar essa mulher que está, olha só. Aí Deus começa a falar assim, ó, ela está desde manhã aqui, ó, passando compra que nem é dela. Às vezes ela nem tem o que você está levando para a tua casa, e você está implicando com a pessoa. Sabe que Deus faz isso comigo? Que às vezes tem umas caixas bem chatas, né? E aí a gente fala, não, Deus, ela está aí desde manhã. Você está comprando as coisas para casa, vai comer, vai descansar. Só Deus sabe a hora que ela vai almoçar. Eu falei, Senhor, é verdade. Deus abençoe, minha amiga, em nome de Jesus. Porque você é crente, você tem que dar testemunho. Não é porque você é crente, porque você é um ser que Deus escolheu para ser chamado filho. Então você tem que dar testemunho. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você tem que ter testemunho. As pessoas têm que olhar para você e ver se ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali as coisas vão acontecer. Pô, tem tantos milagres aqui, se as pessoas pudessem contar um pedacinho de cada milagre, seria assim tão grandioso, essa igreja estaria lotada. Porque sem fé é impossível agradar o Deus que nós servimos. Ele é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém, igreja? Deus abençoe, obrigado assim pela oportunidade. Que Deus possa nos usar, né, para fazer tudo aquilo que nós, às vezes, nem queremos fazer, né? Ione? Só Ione? Ione? Cadê Ione? Seja bem-vinda, Ione. Deus abençoe. Abraça aí, dá um abraço na Ione. Depois pega o telefone dela daqui. Não. Pega o telefone da Ione. Amanhã alguém liga para a Ione. Ione, foi legal você estar aqui, tá? Foi muito bom. Você contagiou a igreja com a sua presença. A gente vai ganhar bastante almas para Jesus se nós começarmos, na verdade, voltarmos a fazer isso. Porque às vezes nós começamos e paramos. Porque, poxa, eu liguei para aquela pessoa, ela não veio. Liga de novo. Liga mais uma vez.
Um dia ela falou, pô, é igual aquela mulher que foi para o juiz, né? Encheu tanto. Não, hoje eu vou assinar lá a causa dela, porque ela está enchendo minha paciência. Hoje eu vou lá para ver, sabe? Vocês param de me ligar. Né? É assim, perseverando pela fé, através da tua vida, da minha vida, que Deus vai fazer um milagre acontecer neste lugar. Ione, foi um prazer ter você conosco, tá? Volte muitas vezes, tá? Em nome de Jesus. Tem alguma coisa mais para fazer? Não? Já podemos ir para casa? Estou com a minha boca seca. Não, se eu beber água, eu vou engasgar. Eu tenho que beber água só no final, porque eu engasgo mesmo. É velho, né? Coisa de velho. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A pessoa engasgar, que parar de falar. Deus, Ele não quer. Deus, Ele quer que você seja mais do que vencedor. Ele já decretou a tua vitória. Nós estamos felizes, porque o nosso pastor já está na enfermaria, né? Deus falou que ele ia, mas ele ia voltar, né? Porque é um momento dele com Deus, glória a Jesus, né? E nós tínhamos fé. Os médicos falavam que não tem jeito, mas a nossa fé venceu mais uma batalha. A nossa fé venceu essa batalha, através da nossa fé. Daqui uns dias ele está aqui. Lógico que ele não vai vir agora, porque ele vai se recuperar ainda. Mas ele já está no caminho da cura. Já está se curando. A irmã Lúcia já está se curando. Outro irmão, o irmão João, é isso? Eu não conheço, mas eu profetizo a cura dele também. De muitas pessoas. O irmão Carlão, o pastor Carlão também está hospitalizado. Não sei qual vai ser o procedimento. Já foi? Então, Deus vai fazer ele curar. E eu estava até falando, foi com a Janaína que eu falei, Janaína, toda vez que o Carlão faz alguma coisa na igreja, ele fica doente. Sabe por causa de quê? Porque o inimigo quer parar aqueles que trabalham para o Senhor. E se ele não perseverar, se ele não tiver fé, ele não vem mais. Porque toda vez que eu boto a mão, me queima, poxa. Não é não? Mas ele tem que usar a luva. Ele tem que aprender a usar a luva para pegar a coisa quente, né? Para aguentar a quentura. Já trabalhei num lugar muito ruim, que era na Marmicoca. Eu trabalhava com as tampas de panela de pressão. Usava 10 luvas e ainda esquentava, queimava a mão. Eu já fiz muita prova. Deus já me provou em todas as áreas. Agora é só me provar para me levar. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando este culto. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham absorvido algumas coisas e vamos colocar em prática. Nós queremos o melhor para cada um de vocês, para cada um de nós. Tudo que nós fazemos nesse lugar é pensando em você, para que você se sinta à vontade na casa do Senhor. Não se sinta um estranho. Esse lugar é tão somente a casa do Senhor. Nós somos só os mordomos desse lugar. Nós estamos aqui fazendo uma coisa e outra para você se sentir à vontade na casa do Pai. Amém? Gostaria que a gente viesse aqui fazer uma oração final e depois eu vou impetrar as bênçãos em nome de Jesus. Vocês estão vendo, né? Que eu não consigo nem respirar. Vocês estão percebendo. Mas a verdade é que Deus tem maravilhas para fazer na nossa vida e na tua. Então, fica firme. Se está buscando algo, fica firme, porque a tua hora vai chegar. Amém? Feche os seus olhos, querido Deus e amado Pai. Exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade, porque tu és Deus que vai conosco na nossa caminhada. Nós louvamos o teu nome, Deus, porque a tua mão tem se manifestado na nossa vida, tem se manifestado na vida daquele que busca, que crê, que persevera confiantemente no Senhor. Toca a tua igreja com força, meu Pai. Cobre-nos com a tua mão de poder. Livra-nos de toda a investida do mal. Deus, que a nossa vida seja um testemunho que engrandeça o teu nome. Que aquilo que acontece na nossa vida, Deus, transfira para o mundo, reflita no mundo o brilho poderoso da tua graça, porque o teu amor nos acolheu, o teu amor nos aqueceu, meu Deus, e hoje nós te louvamos por
tudo que o Senhor tem feito conosco. Seja, meu Deus, engrandecido na vida do teu povo, seja engrandecido no meio da tua igreja. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por tua ação, pela tua maneira de tomar conta da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, seja sobre nós, seja a tua boa mão sobre a nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Não só nessa noite, mas até que a gente chegue lá na glória e o nosso nome se encontre no livro da vida. E todos que creem nisso possam dizer amém. Deus abençoe, uma boa noite.